Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia do servidor público, uma data para destacar a relevância deste importante elo entre o cidadão e os serviços oferecidos pelo Estado. No entanto, mesmo com o valor desses trabalhadores, muitas pessoas desacatam e até agridem esses profissionais, o que é crime. A Lídia é delegada de polícia no estado de Goiás há quase um ano. Em pouco tempo, já conduziu importantes investigações e tirou das ruas perigosos criminosos, especialmente que atentam contra a infância. Ela se diz realizada com a função que exerce na sociedade. Eu sempre quis ser delegada de polícia, então todo o percurso, todas as dificuldades enfrentadas para que esse objetivo se tornasse realidade valeram muito a pena. Eu sou extremamente realizada na minha profissão, então mesmo em face dos obstáculos, das dificuldades que vão surgindo, cada dia mais eu espero prestar um bom serviço, um serviço de excelência para a sociedade. Eu sou muito grata por ser servidora pública. Nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, se comemora o Dia do Servidor Público. A data foi instituída por lei em dezembro de 1990 e serve para destacar a relevância social destes trabalhadores. Segundo o IBGE, 11,8 milhões de pessoas são servidores públicos no país, entre eles militares e estatutários. E embora o servidor público seja um elo fundamental entre o cidadão e os serviços ofertados pelo Estado, muitas pessoas atentam contra eles. O soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Paulo Barroso, está na corporação há pouco mais de um ano e em 2020 teve um pedaço da orelha arrancada durante uma abordagem policial em área de tráfico. No dia 6 de 4 de 2020, me envolvi em uma ocorrência que mudou a minha vida e a minha carreira. Nessa ocorrência eu perdi metade da minha orelha esquerda por meio de uma mordida. Na ocasião, nós fazíamos patrulhamento visando a coibir o tráfico de entorpecentes em uma região famosa por esse delito na cidade estrutural. A população tentou arrebatar o preso, uma situação que é muito comum naquele local. Eu fiquei afastado por 3 meses para tratamento físico e psicológico, ocasião na qual eu pude contar com o apoio dos meus colegas policiais militares. Apesar de tudo, eu não me arrependo de ter entrado para a PMDF e sei que é apenas um percalço na minha carreira. Hoje, eu ainda busco servir e proteger a população da melhor forma possível. Aqui no Distrito Federal, 460 servidores foram vítimas de agressões físicas durante o trabalho só este ano. Em 2020, 673 casos foram registrados pela Polícia Civil. Isto sem contar os milhares de ataques verbais. Os dados da Polícia Civil do DF, obtidos pela reportagem através da Lei de Acesso à Informação, revelam que 1.860 servidores foram xingados ou desacatados no exercício do trabalho este ano. Entre os trabalhadores da área da saúde, 143 foram vítimas de agressão física ou verbal em 2021. Aconteceu com a Ana Carla. Enquanto organizava a fila de triagem do atendimento da Covid, uma cidadã a atacou com xingamentos. No caso dela, houve ainda injúria racial. E nisso que eu virei as costas para poder continuar organizando a fila, ela começou a me xingar. Sua preta, sua macaca, por isso que eu não gosto de preto. Xingava sua preta, sua macaca, sua fedida, um monte de coisa. E aí eu virei e falei assim, bom, não vou fazer nada, não vou gritar, não vou espernear. Eu chamei a polícia, então fomos todo mundo para a delegacia. Ela foi num carro, numa viatura, eu fui numa outra viatura. Desde março, desde quando a gente começou o atendimento do Covid e depois a vacinação, os pacientes eles chegam achando que porque não tem atendimento, porque não tem o que eu quero, porque não tem a vacina que eu quero, porque não tem a medicação que eu quero. E aí, aquele que é o portador só da notícia, no caso, o servidor que está ali na frente para poder atender, o servidor que está ali na sala de um acolhimento para poder falar, fica parecendo que a culpa é dele, mas nós só somos o veículo para dar a informação. Infelizmente, tem coisas que a gente não consegue estar dando solução porque depende de uma série de burocracia. Só que assim, eu sempre digo que como funcionária pública e enfermeira, o meu compromisso é com o usuário. Só que esse compromisso ele termina a partir do momento que o usuário me falta com respeito ou me trata com violência. Desacatar servidor público no exercício da função é crime e pode dar cadeia, conforme explica a conselheira da OAB, Denise Vargas.
ofender um servidor público no exercício de sua função constitui crime, previsto no artigo 331 do Código Penal. Para o crime de desacato, o Código Penal previu uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas se além da agressão verbal houver agressão física, o cidadão responderá por lesão corporal leve, grave, gravíssima, até lesão corporal seguida de morte, a depender do caso. Há, inclusive, como aconteceu infelizmente no Distrito Federal, um caso de homicídio contra o servidor público no exercício de sua função. Um oficial de justiça, ao cumprir um mandado, foi desacatado, do desacato partiu para agressão com resultado morte. E aí as penas variam em cada caso. Agora, se além do desacato normal, da agressão ao servidor público no exercício de sua função, houver a agressão ao servidor pelo fato dele ser negro, pelo fato de raça, de etnia, de cor, de deficiência ou de idade, o cidadão responde não só por desacato, mas também por injúria racial. E nesse caso, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, aumentada de 1/3 pelo fato da vítima ser servidora pública. Mesmo com alguns percalços no exercício da função e alta concorrência no ingresso, muitas pessoas sonham com o serviço público e o professor de concurso, Rodrigo Francelino, explica que a busca por essas oportunidades aumentou, embora as vagas tenham reduzido. Obviamente que a procura por concursos públicos aumentou em virtude da situação econômica do país. Com a pandemia, tivemos aí muitos fechamentos de emprego. E aí as pessoas se viram virados aí para observação de fazer concurso público. Em 2020 e em 2021, os concurseiros têm optado, até porque não temos aulas, por conta dos decretos da pandemia, em estudar em cursos online. Então, todo mundo está aí procurando alguma vaga nos cursos online. E a perspectiva é que nós tenhamos vários concursos, uma vez que ficaram concursos represados nos anos aí de 2020 e 2021. A dica para quem está estudando para concurso público é não desanimar e continuar aí firme e forte, porque a concorrência aumentou e está mais qualificada.